Agora, seguindo adiante aqui, pessoal, parece que dessa vez a justiça foi feita. Até porque a Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, expulsou 12 alunos do curso de medicina e suspendeu outros 11 por cânticos e faixas que foram estendidas em alusão ao crime de estupro. Falando na extinção do bom senso nesse país, acho que realmente temos aqui mais um episódio muito claro nesse sentido. Episódio esse que ocorreu em março desse ano, durante um evento esportivo da Associação Atlética Acadêmica, quando os envolvidos entoaram um hino que foi banido em 2017 por conteúdo claramente sexual, machista e abertamente violento. Ninguém melhor do que a nossa próxima convidada aqui para a gente repercutir o que isso representa mais amplamente nesse Brasilzão, do que a nossa querida psicóloga Carla Brandão, que se junta a nós aqui. Ela que também tem toda uma trajetória como jornalista. Beleza, querida? Bom te ver. Bom dia, André. Bom dia a todos. Muito bom falar sobre isso, porque é um absurdo, né? Exatamente. Eu gostei do open bar que você falou, open bar de absurdo. Open bar de... Exatamente. A extinção do bom senso. Agora, aluno de medicina, futuros médicos, profissão essa que você é tutelado desde o momento que você usa fralda a quase endeusar e exaltar como as pessoas mais nobres na sociedade, acabam dando esse péssimo exemplo. E não é o primeiro não, né? Não é o primeiro, já vim falar inclusive de outros aqui. E aí eles estão em tese vivos e trabalhando para fazer com que a vida dos outros seja mantida. E eles fazem exatamente o contrário num evento acadêmico, onde a gente também, como a Jess falou, tanto quanto na escola, tanto na faculdade, cabe também essa instituição não só expulsar, talvez fazer algum outro tipo de atitude, ter algum outro tipo de forma de exemplar para que isso realmente acabe. Porque passa ano, entra ano e todas as vezes a gente percebe que os alunos, os estudantes pegam calouros, fazem absurdos, botam coisas para eles tomarem. E aí a empatia não existe, o bom senso não existe. E se o jovem não teve exemplo em casa, não teve essa condição em casa para poder entender qual é a melhor atitude a se fazer, que alguém dê esse tipo de entendimento numa instituição que ele vai começar a frequentar. Pelo amor de Deus. Mano Ferreira, me ajuda aqui. É surreal essa história, né? Porque a gente está falando de médicos que vão precisar cuidar da vida e da saúde, da integridade corporal das pessoas, que acham razoável tirar uma foto numa faixa gigantesca que tem a inscrição "entra P, sai sangue". Ou seja, uma faixa que faz uma apologia nojenta ao estupro. Imagina as mulheres que estavam ali. Pelo amor de Deus. Imagina. E a gente está em pleno século XXI. A mulher segurando a faixa. Em pleno século XXI, onde a gente fala tanto de feminicídio, onde a gente fala tanto de tantas outras coisas que os jovens até me ensinam, né? Eu aprendo muito com muitos jovens. Não existe uma coisa dessa, não é? E para a mulher é muito aviltante. Imagina a cultura que a gente está falando nesse ambiente educacional, onde os futuros médicos e até futuras médicas estão segurando uma faixa como essa. Então, qual que é o clima geral de desrespeito, de banalização do estupro, do crime sexual, do crime contra a integridade do corpo de outra pessoa que está instalado nessa universidade? Isso, assim, a expulsão por parte da faculdade, eu diria que é o mínimo para tentar reconstituir a imagem e a marca dessa instituição de ensino. É isso aí, inclusive estamos de volta para todos, ouvidos atentos, aqui sintonizados na nossa rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor, repercutindo aqui, sinceramente, aqui um estômago bem embrulhado, mais um caso de alunos de medicina perdendo completamente a linha, dando um péssimo exemplo, eles que serão os futuros médicos que cuidarão das pessoas nesse Brasilzão. Agora, claro que eu me refiro aqui, inclusive vale ressaltar, com a nossa convidada aqui, pessoal, a psicóloga Carla Brandão, sempre desfilando todo o seu conhecimento, que esse curso de medicina da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, tem um valor mensal de nada mais nada menos que R$10.881 de mensalidade. É para poucos, né? E como a Jess falou, tinha menina segurando a faixa. O que me leva a pensar que elas devem estar achando divertido fazer parte daquilo, se sentirem inseridas. E aí elas aceitam tudo. Como antigamente, como a gente já vê nos dias de hoje, pessoas fazendo coisas que não convêm, que não são saudáveis, só para se sentirem enturmadas. Para se sentirem enturmadas com pessoas que são poderosas. Isso é muito do comportamento humano, né? Exatamente. Eu acho isso perfeito. E eu acho que aqui a gente tem que ver uma instituição
que é muito comum, nem todas são ruins, mas a maioria, pelo que eu já vivi, são. Sim. Que são as atléticas. Que são esses grupos que, em tese, seriam para esportes, mas que são para atos, eu vou falar putaria aqui mesmo, porque é isso que a atlética, muitas vezes, ela prega dentro das universidades. É álcool ilimitado, é droga ilimitada, é uma postura danosa como essa. A faixa, ela é horrível. Mas quando você olha o cântico, a música que eles estavam cantando, a faixa não fica tão ruim. Esse é o grau do nojento canto que eles entonavam nessas competições. E vale mencionar que há pouco tempo, a faculdade, a faculdade Santo Amaro, também no curso de medicina, também teve um problema semelhante em relação a uma música e em relação a posturas em que os jovens ficaram pelados e começaram a brincar de se masturbar. Então, assim, quando a gente olha para esse ambiente, a Atlética deveria ser uma instituição que preza pelos esportes, pela competição, pela qualidade, pela mente e o corpo são. E elas não são. Elas são modificadas dentro do Brasil hoje para ser puro show de horror universitário. E isso não combina com gente que está estudando e gente que quer levar uma vida com seriedade em relação a isso. Não estou falando que é piegas, não pode beber, não pode festejar. Pode, claro que pode. Mas existe um limite dentro disso que é um limite ético, um limite valorativo. Apologia ao estupro não pode estar virando brincadeira dentro de faculdade de medicina. E é este o Brasil de hoje. E é um desrespeito com o esporte também, né? Porque com o esporte, os pais que pagam a mensalidade. Apesar de você ter um adversário ali, você tem que sempre respeitar o adversário. Eu sempre fui praticante esportivo e, assim, é o mínimo você respeitar o seu adversário. Por mais que haja provocações, a gente que torce para time de futebol, tudo, a provocação ela não pode extrapolar apologia ao estupro, também questões relacionadas ao racismo, como a gente vê com frequência envolvendo, inclusive, estudantes de medicina. Porque parece que é uma, assim, eu me sinto acima do bem e do mal porque eu pago a mensalidade mais alta de toda a universidade, né? Não, e até nas universidades públicas isso também acontece. Agora, o que eu acho bom é o expulso chegar pro pai, doutora Cláudia, e falar: pai, eu fui expulso da faculdade de medicina que o senhor pagou nos últimos 4 anos. Por quê, meu filho? Ah, porque eu fiz umas gracinhas, cantei uma música, apologia ao estupro. Então, assim, precisa-se também ter um certo cuidado, porque esses jovens, eles estudam, é difícil passar em faculdade de medicina. Então, eles estudam muito. Aí parece que chega na faculdade, que tem um ambiente, sabe? O poder do ambiente. Esse ambiente do comportamento de banada, esse ambiente do comportamento esdrúxulo, idiota. E eu vejo que muitas instituições têm que tomar esse cuidado com a Atlética antes, para que não potencialize isso. Só um detalhe, essa mensalidade em 4 anos quer dizer quase R$500 mil. Sim. R$500 mil. Cara, assim, eu entendo, a Jess foi precisa aqui também, é importante a gente escancarar isso. Eu tenho cravado aqui na minha mão direita, pessoal, uma cicatriz aqui, tá? Uma cicatriz muito clara aqui, que é um lembrete de quando nós fomos pela PUC do Rio de Janeiro, campeões dos Jogos Jurídicos Nacionais em Americana. Então eu vivi muito esse ambiente e eu juro pra vocês, eu sempre me surpreendi. Não quero bancar o menino no presépio aqui não, nem o moralismo de goela, como diria o Ciro Gomes. Mas o pessoal perde demais a linha nos cantos. Realmente é um nível assim grosseiro que até a galera que, enfim, não quer bancar aqui essa virgem no bordel, não é isso, mas que realmente todos os limites são ultrapassados. Os jogos ali pareciam verdadeiros coliseus, com um bando de selvagem ali nas arquibancadas. E claro que isso contamina o ambiente como um todo. E o pessoal querendo aparecer para ter algum protagonismo, começa a descambar por uma loucura dessa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, enfim, fica aqui meu depoimento pessoal. Isso foi em que ano que você machucou a mão? Foi 2015, se não me engano. Passaram-se já tantos anos e nada mudou. E na minha época também, quando eu fiz faculdade, 1900, lá vai, nem conto. Sim. Também já tinha isso, apesar de que eu não aceitei. E quando minha querida Carla Brandão...